Vivemos tempos em que a política se tornou quase uma guerra religiosa. As pessoas discutem, brigam, rompem amizades, tudo em nome de ideologias que muitas vezes nem compreendem completamente. Nesse cenário, a ética se torna uma questão essencial, mas profundamente mal compreendida. O que é ser ético na política, afinal? É defender princípios a qualquer custo? É ser pragmático para alcançar o bem possível, mesmo que sacrificando ideais? É aí que entra a reflexão de Max Weber, um dos maiores sociólogos do século XX, que nos ajuda a entender o conflito entre dois modos de agir politicamente: a ética da convicção e a ética da responsabilidade. A ética da convicção é aquela que parte de valores absolutos, é o agir motivado por princípios inegociáveis. Quem segue essa ética pensa assim: faço o que é certo, custe o que custar. É uma postura nobre à primeira vista, mas ela se torna perigosa quando ignora as consequências práticas da ação. Já a ética da responsabilidade exige maturidade. Ela reconhece que, na política, agir certo não é apenas seguir princípios, mas prever e assumir os efeitos concretos das próprias decisões. Ou seja, não basta fazer o bem, é preciso evitar o mal maior, mesmo que isso implique ceder em alguns pontos. A política é o campo do possível e não do ideal. Aplicando isso ao Brasil, vemos um país marcado por um eleitorado profundamente emocional e muitas vezes infantilizado politicamente. As pessoas votam ou deixam de votar com base em sentimentos confusos, impulsos momentâneos ou revoltas mal direcionadas. Há quem diga: não voto mais em ninguém, tô de saco cheio. Vou votar nulo, e se sente virtuoso por isso, né? Mas essa atitude, que à primeira vista parece ética, é uma armadilha. É o típico exemplo de alguém que age pela ética da convicção, mas ignora a ética da responsabilidade. Porque ao se abster, não evita o mal. Na prática, entrega o poder ao pior. Muitos brasileiros não percebem que a política não é o lugar onde os puros vencem, mas onde os mais estratégicos conquistam espaço. Ao deixar de votar porque nenhum presta, você não está punindo o sistema, está apenas fortalecendo quem já sabe manipular o sistema. E geralmente são os mais corruptos, os mais articulados, os mais organizados. A política abomina o vácuo. Toda ausência de ação responsável é imediatamente ocupada por alguém que não tem escrúpulos em agir com objetivos próprios. E é por isso que os piores muitas vezes vencem, meus amigos, porque os bons cruzam os braços em nome de uma pureza que não transforma nada. A direita brasileira, especialmente, sofre com esse dilema. É comum ver pessoas bem intencionadas, conservadoras, patriotas, que dizem: eu não voto mais nesse fulano porque ele errou nisso ou fez aquilo errado. É justo apontar esses erros, é saudável manter senso crítico, mas é suicida abandonar o jogo político por causa de falhas humanas, porque na política o voto não é um prêmio ao candidato perfeito, mas uma escolha estratégica entre as possibilidades reais. E se você abandona o jogador que ainda pode segurar a esquerda, mesmo com falhas, você está entregando o jogo para quem tem um projeto de poder muito mais destrutivo. Weber dizia que a ética da convicção é linda, mas que os seus seguidores muitas vezes se tornam irresponsáveis, porque se recusam a enxergar que as ações têm consequências. A história política está cheia de exemplos disso. Revolucionários que iniciaram guerras por ideais puros, mas causaram tragédias. Líderes que se negaram a negociar em nome da honra, mas destruíram seu povo. No Brasil, essa lógica se repete em pequena escala a cada eleição. Pessoas boas que não conseguem votar no menos pior por orgulho, por purismo, e com isso acabam fortalecendo o muito pior. A ética da responsabilidade exige coragem, porque ela nos obriga a engolir o orgulho, a ser realistas, a aceitar que às vezes é preciso apoiar o imperfeito para evitar o desastroso. E isso vale não só para o voto, mas para a militância, para a comunicação, para a construção política. A direita precisa entender que criticar sim, mas sem dividir.
Apontar erros sim, mas com inteligência. Não podemos mais cair no erro de abandonar líderes em momentos cruciais por pequenos deslizes, enquanto a esquerda se mantém unida até diante dos maiores absurdos. Eles pensam em poder. Muitos de nós ainda pensamos em pureza. E o mais irônico de tudo é que enquanto a esquerda domina a cultura, a mídia, as universidades, o discurso moral, muitos da direita acham que basta ter razão. Mas ter razão não basta, meus amigos. Se razão bastasse, o mundo já teria sido salvo pelos filósofos. O que muda o mundo é organização, ação coordenada, visão de longo prazo, ou seja, responsabilidade. Ética sim, mas uma ética lúcida, uma ética que não ignora o mal que acontece. Quando a gente se omite em nome de uma suposta superioridade moral, porque, como dizia Burke, para que o mal triunfe, basta que os bons não façam nada. Portanto, o chamado que deixo aqui é claro. A política não é um lugar para santos isolados no alto da montanha. É um campo de batalha onde os bons precisam ser espertos, responsáveis e estrategistas. Precisamos parar de exigir perfeição dos nossos aliados e começar a agir com sabedoria. A ética da convicção é nobre, mas a ética da responsabilidade é essencial. O Brasil não pode mais se dar ao luxo de ver os piores vencerem, porque os melhores preferiram se abster. É hora de crescer politicamente, de votar com consciência, de criticar com prudência e de lutar com responsabilidade. O futuro do país depende disso.